Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos, muito bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse nosso encontro semanal, uma delícia de se fazer, uma delícia de se ouvir aí do outro lado da telinha ou do seu rádio, que ainda existe. Muito bem, hoje nós vamos, e antes de falar sobre esse novo tema, eu gostaria muito de agradecer a todas as pessoas, e está ficando uma lista tão grande, pessoal, que está difícil de dizer isso aqui, mas pessoas de outras cidades têm entrado em contato conosco. Elas têm me parado no meio da rua, em supermercados, em tantos outros lugares, para falar do quão interessantes têm sido as nossas conversas, os nossos bate-papos. Mães e pais que chamam seus filhos para ouvirem junto com eles. São assuntos normalmente muito interessantes e que são atuais para coisas que nós estamos vivendo hoje em dia. Eu sou de uma época em que os assuntos complicados, complexos, eram muito mais difíceis de acontecer. Hoje está muito mais fácil de se encontrar depressão, ansiedade e tantos outros problemas mais. E hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre um assunto muito atual, que é sobre a perda de peso e alguns mitos, algumas coisas que contam para nós que não necessariamente são verdadeiras. E eu gostaria de, agradecendo a todas as pessoas das 7 rádios que distribuem o nosso programa, como também a plataforma que fica lá no YouTube, você muito vai nos honrar se você for até lá, começar a ser um seguidor nosso lá no YouTube, no nosso canal, que chama Podcast Papo Saudável. Você vai ouvir todos os episódios até hoje, já são mais de 3 anos, nós já estamos no 4º ano de episódios, já estamos perto dos 200 episódios, né? É uma coisa muito legal. É uma parceria que tem sido feita aqui pelo super diretor Arildo e eu. Já estamos na 2ª sala de podcast, na versão 2.0, e daqui a uns dias vamos para 3.0, né, Arildo? Muito bem, quais são os mitos mais comuns sobre a perda de peso? O mito número 1, dietas radicais são a melhor maneira de perder peso rapidamente. Bom, isso é um mito, porque você simplesmente radicalizar, eu vou parar de comer, vou ficar comendo só frutas e sucos durante 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, é verdade que você vai perder peso, não tenha dúvida nenhuma que você vai perder peso, porém, tem o famoso efeito sanfona, porque o nosso organismo, ele não foi feito para ficar nessa restrição alimentar. O nosso cérebro é extremamente inteligente, então ele começa a imaginar, tipo que ele está passando por restrições alimentares, está passando por uma fome, um período de fome. Então, quando ele acessa a comida outra vez, você quer comer tudo que você não comeu em 1 mês. É mais ou menos assim. Vocês já pararam para analisar que se vocês estiverem em algum lugar, imagina que você não tomou café da manhã, e está 11h30 da manhã e você está trabalhando e está na rua, está resolvendo coisas em bancos, ou seja lá em que for. E quando você vai passando perto de meio-dia, você está com fome, que você é acostumado a comer o café da manhã, por exemplo. Pessoalmente eu não sou, mas imagina que você é. Então, e você não comeu nada naquele dia. A última refeição foi no dia anterior, lá para as 6 da noite. Então já tem quase o quê? Quase 20 horas. E aí tudo na sua cabeça parece comida. Quando você vai passando, você fica vendo onde é que tem uma lanchonete, onde é que tem um restaurante, onde é que tem um quiosque para vender cachorro quente, seja lá o que for. E você não se preocupa com mais nada. O seu cérebro ele começa a dar atenção demais àquilo, porque ele é como se ele pensasse, eu vou morrer de fome. Que é algo que nem deve ser dito. A programação neurolinguística diz que a gente deve evitar palavras tão estou morto de fome. Você não está morto de fome coisa nenhuma. O nosso cérebro ele começa a entender a necessidade de se comer muito. Então, quando há essas dietas radicais, por exemplo, de deixar de comer demais, não come nada, para depois começar a comer muito, não serve para muita coisa. O mais interessante é você fazer uma perda constante e que seja equilibrada. Então, se eu como todos os dias, 10 chocolates, eu estou colocando chocolate aqui como exemplo, mas não precisa ser necessariamente isso, vou passar a comer 9, depois gradativamente vou passar a comer 8 e assim vai. É, aliás, o princípio dos vigilantes do peso.
O mito número 2 é cortar carboidratos é essencial para a perda de peso. É relativo. Os carboidratos eles são essenciais para nós precisamos dos carboidratos. Agora, se você estiver falando de carboidratos de uma forma processada, tipo um chocolate, um doce enlatado, barras de comida processada, dessas que você compra em supermercado e que nunca fica ruim, né? Aí realmente isso é muito danoso para o seu organismo. Porém, se há carboidrato a partir de grãos integrais, por exemplo, ou de frutas, que também tem isso passa a ser muito saudável para você. Então, se a nossa dieta começa a ser cada vez mais natural, que menos passa pelas gôndolas de supermercado, isso ajuda e muito. Então não é cortar carboidratos, mas administrar o tipo de carboidrato que nós vamos comer. O mito número 3, exercícios de alta intensidade são a única maneira de perder peso. A gente tem que pensar nisso, porque nós estamos vivendo uma época de muitas modas. Outro dia desse eu estava vendo no Instagram, 2 rapazes falando, eles têm um podcast, eles conversando assim, olha que coisa interessante, o exercício mais simples de se fazer era correr, era gratuito. Hoje em dia, para você correr, você tem que pagar, tem que ser aquelas corridas pagas. Além disso, você tem que ter uma viseira, uns óculos de marca, você tem que comprar umas roupas diferenciadas e os tênis têm que ser diferenciados. Tem uns tênis que custam R$1.500, R$2.000. É mais do que um salário mínimo num par de tênis que, na realidade, não vai adiantar em nada de diferença para a sua corrida. Porém, isso faz com que você seja colocado como a elite do que está acontecendo, né? Então virou mais uma moda. Muitas vezes as pessoas vão para a academia também para moda. Vocês já perceberam que muitas vezes as pessoas vão para a academia e ficam fazendo fotos lá dentro? E o mais interessante é quando eu vejo uma mulher fazendo fotos e ela está dizendo assim, hoje é dia de malhar braços. Aí ela faz uma foto da bunda. Eu acho que é uma coisa que não bate muito bem não, né? Dá a sensação de que, na realidade, você está querendo se expor, se mostrar para alguém. Eu só estou dizendo que exercícios muitas vezes são colocados como sendo o suprassumo para tudo, para perder peso, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você faz um exercício mais pesado, você tem uma tendência muito forte de querer comer muito depois. Os exercícios mais pesados costumam ter uma queima de 600 calorias por hora, por exemplo. 600 calorias por hora, você come em certos doces que você come tem 1.000 calorias. Então imagina, você malhou uma hora inteira, 600 calorias você queimou mais ainda porque foi muito intenso, 800 calorias, aí você vai lá, come um doce, já foi-se embora toda aquela brincadeira. Então, na verdade, tudo passa pela alimentação. Se você não fizer exercício nenhum, e eu não estou dizendo que você não faça, mas se você não fizer exercício nenhum e fechar a boca, vai emagrecer. Não tem para onde correr, vai perder peso. A gordura não desejada, porque o perder peso também é relativo. Depende muito do seu organismo, não existe uma dieta específica para cada pessoa. O mito número 4, deixa eu ver se é isso mesmo, eu estava no 3, no 4, comer tarde da noite causa ganho de peso. Eu não vou comer à noite não, porque eu vou ganhar peso com isso. Isso é um mito, pessoal, isso não é verdade. Nosso estômago não tem um reloginho lá dentro, não. Depende de como você come. Eu, por exemplo, eu não estou dizendo que isso é saudável ou não é. Por favor, não me entendam mal, mas é porque o meu organismo se adaptou a isso. Normalmente, meu de jejum é o meu almoço. Então, a minha janta é a segunda refeição. Eu como 2 vezes por dia. E então, se eu fizer isso, eu vou aumentar de peso necessariamente? Não, não necessariamente. O que vai aumentar de peso é a quantidade de alimento que você vai fazer. É verdade que se eu comer muito próximo da hora de dormir, eu vou ter problemas? Sim, eu posso ter azia, gastrite, refluxo, essas coisas podem acontecer. Até o próprio sono, ele passa a ser não tão aceitável, porque o fluxo sanguíneo vai para o estômago e não para o cérebro como deveria estar indo. Mas se você come à noite, dentro de um padrão interessante, 4 horas antes, pelo menos antes de dormir, nenhum problema. Qual o problema nisso? E não é o fato de você comer mais naquela janta que vai fazer você engordar.
Experimenta não comer nada na janta e comer feito um cavalo na hora do almoço e no café da manhã, que vai ver se você não engorda. E engorda muito. Não tem essa história, não. Agora, experimenta também não comer muita coisa no café da manhã e no almoço e comer alguma coisa mais na janta, porque se só isso vai fazer você engordar. Não, isso não vai. Tudo isso é mito. Mito, não é verdade. Como diria nas colocações de hoje em dia, é fake, né? Jejum é a melhor forma de perder peso. Será? Bom, o jejum é uma coisa muito interessante. É bíblico, inclusive, né? De longas datas se fala disso. Mas não pode ser feito de qualquer forma. Tem que se analisar para saber se o seu organismo permite isso. Tem pessoas que sofrem de hipoglicemia. Eu tenho um irmão que, se ele não comer a cada tantas horas, ele vai se sentir não muito bem. Ele tende a desmaiar. Então, não dá para ficar fazendo jejum de uma forma irresponsável. Procura seu médico e ele vai dizer se isso é possível ou não. Outro mito, suplementos. Eles podem acelerar a perda de peso. Pessoal, suplementos. O que são suplementos? Boa parte dos suplementos utilizados por aí, muitas vezes são a albumina. Albumina é uma proteína que tem no ovo. É como se você estivesse comendo ovo enlatado. Então a gente deixa de comer o ovo para comer a albumina, que é 300 vezes mais caro. A albumina em pó, que foi trabalhada, processada. Quando eu era estudante de odontologia, eu me lembro de que a gente fazia experiências lá na faculdade com a albumina. A gente colocava num tubete, colocava um determinado corante para saber o quanto de albumina que tinha no ovo. E aí ele ficava azul e tal, e aí a gente tacava fogo naquilo ali. Quanto mais fogo, mais deforma aquela molécula e ela não vai funcionar adequadamente. É por isso que um ovo cozido é muito mais saudável do que um ovo frito. E o ovo cru é mais saudável do que um ovo cozido. Mas o ovo cru tem suas desvantagens. Você pode, por exemplo, quando você está quebrando a casca dele, a casca estaria totalmente contaminada e você terminar ingerindo bactérias que não sejam tão interessantes. Ah, mas e se eu lavar muito bem lavado, passar água sanitária, tudo que tem direito no ovo, ele vai ficar limpo? Ok, verdade, e muita gente até faz isso. E a estrutura que está lá dentro do ovo, ela é muito mais saudável, crua, do que o cozido, porque não passou pelo calor. Mas eu insisto, a casca é que é o grande problema. Então, quando você bota um ovo para cozinhar, ele tem uma grande vantagem. As bactérias que estão ali naquela casca, elas vão ser tratadas, né? Elas vão ser mortas. E aí, quando você descasca, você come aquele ovo de uma forma muito interessante. De preferência que não demore. Então, o suplemento não necessariamente ele pode acelerar a perda de peso. Suplemento, ele pode ser só um substitutivo, porque existem 3 grandes grupos de alimentos: proteínas, carboidratos e as gorduras. E nós precisamos de gorduras, as nossas paredes celulares precisam de gordura, no cérebro precisando de gordura. Então não existe essa história que eu não preciso de determinados alimentos. Só que a proteína ela pode se transformar em gordura e pode se transformar em carboidrato, mas o carboidrato e a gordura não podem se transformar em proteína, por isso que a proteína é tão importante. Agora, comer somente proteína, ficar naquela coisa meio psicótica de que não posso comer absolutamente nada. Então, estamos gerando uma geração de pessoas anoréxicas e bulímicas. Quantas vezes vocês já ouviram falar de pessoas que ficam o tempo todo falando em vomitar ou não comer determinadas coisas porque estão se achando gordas, quando na realidade já estão esquálidas, extremamente magras, muitas vezes até ficando doentes por isso. Comer carboidrato engorda? Bom, depende do tipo, né? Se você vai comer alguma coisa que tem relação com farinha branca e açúcar, vai engordar. Mas se você está comendo fibras, legumes, frutas, grãos integrais, não necessariamente. Outro mito: exercícios de cardio são a única forma de perder peso. Na verdade, toda forma de exercício que te faça bem, ele vai contribuir para a sua perda de peso. Eu, por exemplo, gosto de natação e eu uso a natação de uma forma um pouco mais, digamos assim, mais forte, usando palmar, pé de pato. Então a coisa fica mais forte, isso para ganhar um pouco de musculatura também. Eu pessoalmente não gosto de musculação, eu não gosto de ir para academias e coisas desse tipo. Bom,
cada um que goste do seu determinado exercício. Eu pessoalmente gosto de natação. Outro mito, você deve alcançar um certo peso ideal. Eu tenho que obrigatoriamente seguir um peso específico que foi definido por alguém, sei lá, que definiu meu peso deve ser tal. Pessoal, quantas vezes vocês já ouviram falar de pessoas que são um pouco mais cheinhas, mais gordinhas e são muito mais saudáveis? Eu tenho um amigo que desde a adolescência ele sofre muito com muitos problemas no corpo dele, deficiências de substâncias, alterações metabólicas terríveis, e o peso dele é de um atleta. Você olha para ele, ele parece um atleta. Aliás, ele já foi atleta, já foi jogador de futebol e tudo mais. Então, a genética ajuda muito. A forma como você lida com exercícios e com os próprios alimentos ajuda muito. Então você vai ter pessoas que estão um pouco acima do peso, mas estão muito mais saudáveis do que aquela pessoa que está extremamente magra e muitas vezes com deficiências proteicas absurdas. E eu não poderia falar sobre perda de peso e não falar sobre certos medicamentos que estão por aí, né? Os famosos Mounjaro, Ozempic e tantos outros. E eu separei alguns efeitos colaterais desses usos dessas substâncias. As pessoas às vezes querem uma solução mágica. Já dizia um grande psiquiatra amigo meu, que as pessoas trocaram uma cruz do cristianismo, que é você ter longanimidade, paciência, que você vai conquistar algo, pelo M de McDonald's, né? Tem que ser tudo rápido, em 45 segundos resolvido. E os efeitos mais comuns desses medicamentos, como o Mounjaro, por exemplo, são enjoos, diarreia, vômito, constipação, intestino preso no caso, dor abdominal e má digestão, mas tem outros que são mais complicados. Pode causar inflamação no pâncreas, já se torna um pouquinho mais pesado, pancreatite. Problemas na vesícula biliar, como pedras. Queda de pressão, e ele é contraindicado para pessoas com histórico familiar de câncer de tireoide. Não é algo tão simples, eu vou usar porque está todo mundo usando, minhas amigas usaram, eu vou fazer isso e tal. Me deixa ser um pouquinho chato com vocês. Quando vocês estiverem querendo perder peso, comece a fazer uma dieta adequada, tá? Mesmo que você não esteja com disposição para sair correndo no meio do mundo, nem indo para musculação, nem nada, é só você reduzir a quantidade de alimentos que são mais destrutivos. Hoje nós já temos inclusive alguns médicos com grandes problemas que se especializaram em fazer cirurgias bariátricas e por causa desses medicamentos estão deixando de fazer cirurgias bariátricas. E as pessoas que fizeram cirurgias bariátricas, muitas delas começaram a ter problemas de depressão, alguns com possibilidade de Alzheimer. Nada é de graça, pessoal. Alguém paga a conta do jantar. E aqui é uma metáfora, não estou falando do jantar especificamente, mas sempre há um pagamento por algo que você faz. Tenta fazer da forma mais natural possível, ou seja, para de comer coisa que não deve, né? E você vai se sentir muito mais saudável. Passa a fazer algum exercício que você gosta, não porque está na moda. Não tem que sair correndo e fazendo uma foto na hora que você está meio como que voando assim, para botar no Instagram. Isso não serve para nada. O que serve de verdade é fazer algo que você goste. Se você gosta de correr, corra. Se você não gosta de correr, vai nadar. Se não gosta de nadar, vai andar de bicicleta. Se não gosta de nada disso, faz exercícios em casa. Faz exercício na academia de musculação. Faça alguma coisa. Mas faça porque você gosta. Tem que liberar endorfina, né? Então tudo isso acontece normalmente em função de coisas mais naturais. Nada que seja forçado, você não precisa de óculos especiais para correr, nem de viseiras, nem de roupas caras. Você só precisa, não vá nu, né? Porque isso aí seria desagradável, você sair no meio da rua correndo e iam te chamar de louco. Mas aí você coloca uma roupa e vai fazer algum tipo de exercício, por melhor que seja, por mais simples que seja, e comendo de uma forma saudável, pode ter certeza absoluta, você vai perder peso. Eu quase que perco minha hora aqui, eu tenho um tempinho agora para falar sobre os nossos patrocinadores, que são duas clínicas que te ajudam muito a melhorar a tua autoestima, porque se a perda de peso pode ser melhora de autoestima, nós também concorremos para isso, além do tratamento de dor. Você já parou para pensar quando você vai num dentista e ele te pede para ir numa clínica
para fazer uma radiografia, porque ele não investiu num raio-x panorâmico, ele não investiu num tomógrafo, ele não investiu em equipamentos, ele simplesmente montou uma clínica e você vai lá para fazer alguma coisa e tem que ir para outra para fazer isso, outra para fazer aquilo, outra para fazer aquilo lá. Como é que você se sente quando isso acontece? Tem que sair pulando de clínica para poder resolver os seus problemas. Agora você só imagina você chegar num lugar onde tudo está resolvido num só lugar. Isso é a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Tem uma versão em Açu, outra em Natal. Nessas clínicas nós temos absolutamente tudo que você precisa. O que é que você precisa? Falta um dente? Você quer sair sorrindo com aquele dente? É possível sair no mesmo dia? É possível, depende de como está seu osso. Como é que a gente sabe disso? Fazendo a tomografia. Preciso mandar para outro canto? Não, porque nós temos o nosso próprio tomógrafo. Então a gente faz a nossa própria tomografia, a gente pode fazer o nosso próprio implante. Ah, eu não quero fazer implante, quero fazer uma ponte fixa, pode ser feito também. Ah, não quero fazer ponte fixa, quero fazer uma prótese, pode ser feito também. Ah, eu quero simplesmente fazer uma restauração, podemos fazer também. Aliás, podemos fazer restaurações sem precisar da broca, que é aquele motorzinho. Para vocês terem uma ideia, e sem precisar de anestesia, com o laser, o YAG laser, que somos os únicos a ter, né? Ninguém mais tem, isso é exclusividade nossa. Nós estamos meio chatos, assim, feito Ayrton Senna, quando ele deu uma volta no segundo colocado. É mais ou menos o que a gente está fazendo. Então nós temos uma clínica odontológica hoje de ponta, uma das melhores do planeta. Pessoas têm vindo de outros países para tratar conosco. Agora, nesse final de semana passado, por exemplo, veio um paciente da Flórida, nos Estados Unidos, somente para tratar conosco. Já deve estar indo embora, por sinal. Né? Então, assim, nós ficamos muito honrados com isso, que vem pessoas do mundo todo para tratar conosco. A clínica é muito bem estruturada. Você quer fazer uma faceta de porcelana como esses meus dentes? Se você que está vendo numa tela, vai saber que meus dentes são todos em porcelana, que eram pequenininhos demais e eu aumentei. Isso é possível? Sim, é possível. Numa só sessão é possível. É possível fazer o que você quiser, tudo num só lugar. Essa é a Dental Clínica do século XXI. Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. O telefone é o 999816640. 999816640 e o Instagram é o Dental Clínica Dr. Giovanni. Dental Clínica Dr. Giovanni. Nos sigam. E o meu pessoal é Dr. Giovanni Dantas, Dr. Giovanni Dantas. E no meu Instagram pessoal vocês podem fazer perguntas diretamente para mim. No Instagram da clínica tem pessoas que vão responder. No meu Instagram eu pessoalmente responderei. Eu ainda tenho um tempinho aqui para falar um pouco sobre a Equilibrium. A Equilibrium é a clínica médica, a única clínica médica da região do Vale do Açu que tem o próprio tomógrafo. Tomógrafo médico, aquele que você fica deitado, que você entra lá e faz alguns exames que raio-x nenhum consegue diagnosticar da mesma forma, né? Então, tomógrafo que consegue ver até AVCs na cabeça, para pancadas que você sofreu, por exemplo, um acidente de moto ou de carro, é importantíssimo isso acontecer. E temos também o TENS, para tratamento de DTM, problemas de disfunção temporomandibular, então dor perto do ouvido, perto da cabeça, relacionado à mastigação. Claro, normalmente você passa primeiro para um dentista, vai lá na clínica que eu já mando você para a clínica de lado, que é a mesma clínica, no mesmo canto, não precisa ir para outro lugar não. No mesmo lugar você já resolve. Aí você vai fazer sessões de fisioterapia para tratar a DTM. Além de cardiologia, nós temos também a parte de eco, de Holter, mapa, de teste ergométrico e tudo mais. Então, assim, tudo isso está à sua disposição na Equilibrium. Telefone é o 99696-2122. 99696-2122. E o Instagram, Equilibrium Açu, com 2 S, tá? Pessoal, hoje foi meio corrido que eu tive muita coisa para falar e pouco tempo. Meu amigo lá de Campo Grande, João Paulo, ele disse que o programa deveria ser aumentado para 1 hora. Concordo, meu irmão, mas tá difícil porque são muitas rádios e logisticamente não está sendo possível isso. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.